É isso, boa tarde, gente. Eu sou Mauro Lopes, esse é o canal Paz e Bem. Esta é também a TV 247. Estamos transmitindo ao vivo neste 1º de maio de 2019, mas você pode assistir a qualquer momento, de agora até a eternidade. Na TV, no canal Paz e Bem, na TV 247, a partir desta terça-feira, 2 de maio. Já deu para ver quem está com a gente. É um amigo, um amigo meu, amigo do canal Paz e Bem, da TV 247, uma referência em relação, uma referência de judaísmo no Brasil, de judaísmo progressista no Brasil, Rabino Alexandre Leone. Alexandre, grande alegria estar com você de novo. Grande alegria estar aqui também, Mauro. Você ia fazer um comentário, eu te interrompi. Você falou que podia ser assistido a qualquer hora, daí eu me lembrei de falar, é a pós-TV. É a pós-TV, é isso aí. É a pós-TV, porque você vê a hora que você quiser e a gente, além de tudo, dialoga. A gente, além de tudo, conversa aqui ao vivo e no momento, em qualquer momento que ela está no ar, a gente vai conversando pela página de diálogo, chamado chat. Né? Quero saudar aqui a Josi Negreiros, grande amiga de Porto Alegre, o pessoal da TV Gazeta de Alagoas, desde que começou o curso... no meio do curso de Canudos, Alexandre, como o professor Pedro Lima Vasconcelos é lá de Maceió, pessoal, tem alguém da TV de Alagoas que sempre entra aqui, boa tarde para vocês aí, não sei quem é da TV de Alagoas, mas muito, muito bem chegados. TV Gazeta de Alagoas, se eu não estou enganado, é o pessoal da Globo de lá. O reverendo Eduardo Henrique, também um protagonista importantíssimo aqui do canal Paz e Bem. Olá, irmão, olá, irmão. A Ana Maria Lopes Bastida, o Adão dos Santos, boa tarde, Mauro e Alexandre, a todos, Lula Livre, de Motuca, em São Paulo, não conheço Motuca, bem legal. Sônia Leite, Natália Brito, Oilda Silva, do Recife aí pertinho, vizinha do reverendo Eduardo Henrique. Josi Negreiros dizendo, prazer em rever e ouvir novamente o Rabino Alexandre Leone, Pascoal Felipe dos Santos, a Maria Adriana. Gente, vão chegando, sejam todos e todas muitíssimo bem chegados. Estamos celebrando, nesse momento que a gente faz a transmissão ao vivo, o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, não só no Brasil, mas em mais de uma centena de países no mundo. Quando você estiver assistindo, talvez não seja mais 1º de maio, mas é significativo para nós estar fazendo essa gravação no dia de hoje. Eu convidei o Rabino Alexandre Leone, já é a 3ª participação dele aqui no canal Paz e Bem. Por mim, ele participa toda semana. Eu gosto demais do Leone, acho que ele realmente tem muita contribuição para dar para nós, para a nossa espiritualidade plural, de paz e bem. Espiritualidade shalom, não é, Alexandre Leone? Shalom Uvrahá. O que é shalom Uvrahá? Alguma coisa como paz e bênção, paz e bem. Legal. É isso aí. É a mesma espiritualidade. Nós tivemos uma primeira conversa aqui no Paz e Bem com Alexandre Leone para falar do Levinas, um filósofo muito, muito importante do século XX, e um texto inédito aqui, até então inédito no Brasil, a gente divulgou pela primeira vez aqui pelo Paz e Bem, pelo site Paz e Bem, aqui pelo canal Paz e Bem. Depois tivemos uma conversa 10 dias atrás sobre a Pessah, a Páscoa judaica. O Pessah. O festival, é masculino. O festival do Pessah, então, o Pessah, né, a Páscoa judaica. E agora, hoje, vamos conversar sobre algo que, na verdade, está na nossa agenda desde sempre, que é Abraham Heschel. Abraham Heschel, o grande filósofo do judaísmo humanista, o grande filósofo o filósofo da humanidade, o filósofo do humano, da humana, grande filósofo do século XX. O Alexandre Leone é um dos principais estudiosos do Abraham Heschel no Brasil. Tem 2 livros dele. Ele depois até pode comentar um pouco mais sobre o que são esses livros. A Imagem Divina e o Pó da Terra. Este livro aqui, de 2001, se eu não estou enganado, ele é resultado da sua tese de doutorado, é isso? 2002. 2002, é resultado do doutorado, né? Tese do meu primeiro mestrado. Do primeiro mestrado, então, A Imagem Divina e o Pó da Terra, Humanismo Sagrado e Crítica da Modernidade em Abraham Heschel.
A referência está na descrição do vídeo, se você quiser comprar, se quiser adquirir. E depois o outro, praticamente 10 anos depois, esse aqui de 2011, Mística e Razão, Dialética do Pensamento Judaico. É isso, né? Uhum. 2011. Acho que ele vai poder nos falar um pouco de cada um desses livros. Eu tenho um motivo muito pessoal, muito emotivo para essa conversa também, além da nossa amizade, que é o fato de que o período em que eu estive em vida monástica, né, praticando a vida monástica, vivendo a vida monástica, né, no mosteiro de São Bento de Vinhedo, em 2011, 2012, o meu mestre foi Dom Joaquim Zamit, um monge, morreu já, grande monge, grande figura, grande ser humano, e ele, um sábio, sabia muitas línguas, tinha uma biblioteca de 20 mil volumes lá, ele ia na biblioteca, Alexandre, e engraçado, ele tratava cada livro como um amigo, e sabia onde estava cada um dos 20 mil livros da biblioteca, a gente passeou muito por aquela biblioteca. Ele é o grande introdutor do Heschel no Brasil. Em 74, ele apresentou Heschel ao Brasil com esse primeiro livro, O Homem à Procura de Deus. A apresentação é exatamente de Dom Joaquim Oliveira Zamit. Depois... A ordem que os livros foram publicados. Qual foi o publicado primeiro? Foi este? Eu acho que foi. Foi O Homem à Procura de Deus e logo depois, no ano seguinte, Deus à Procura do Homem. E tem o terceiro, que é esse daqui, né? O Homem Não Está Só. Não está só. E depois disso, outros livros de Heschel, né? Tem um outro livro aqui da mesma editora que editou o livro do A Perspectiva, né? Uma importante editora judaica no Brasil. Ela lançou esse aqui, o Shabá. Sim. Também do Heschel aqui no Brasil. Bom, não precisa ter mais motivo para a gente conversar sobre Alexandre. Lançado pela Perspectiva. Que é de uma amiga minha, a Glória Hazan, que é sobre a filosofia do judaísmo e Avraham Joshua Heschel. Consciência religiosa, condição humana e Deus. Um livro muito bom. Legal. Manda depois a referência, eu vou inserir tudo na descrição do vídeo, todas as referências na descrição do vídeo. Para começar, Alexandre Leone, Rabino Alexandre Leone, como foi o Pessah? Foi bom. Foi leve, digamos assim. Foi... como eu sou sefaradi, então a gente comeu arroz. Tem mais opções de alimento do que outros grupos, né? O pessoal ashkenazi passa um Pessah mais à base de batata, né? Mas enquanto a semana foi uma semana que passou tranquila, no mundo as coisas não estão tão tranquilas, mas aí é outra história, né? O que eu achei interessante desse Pessah foi o seguinte: o primeiro dia do Pessah, da Páscoa Judaica, esse ano, coincidiu com a Páscoa cristã, né? Com aquilo que o pessoal chama trigo pascal, né? As 3 dias. É o Tríduo Pascal, é isso? Tríduo Pascal. E também durante essa semana foi quando, na Casa do Povo, em São Paulo, se fez a lembrança, né, o memorial do levante do gueto de Varsóvia, que aconteceu inicialmente num dia 19 de abril, ou seja, este ano o início de Pessah coincidiu também com o dia do levante. O dia que o gueto, que os partisãs dentro do gueto se levantaram contra o fascismo. E nós fizemos aqui no Paz e Bem uma conversa sobre isso tudo, né? Exatamente por esta convergência entre o Pessah judaico e a Páscoa cristã, nós fizemos um programa aqui no Paz e Bem para falar especialmente do Pessah, né, com o Rabino Alexandre Leone, mas aí, né, do diálogo entre o Pessah judaico e a Páscoa cristã, 2 festas irmãs, né, 2 festas muito próximas, irmanadas, né, ambas galhos da mesma árvore, a Bíblia, né, da mesma Bíblia. A Santa Ceia, né, pintada e repintada por aí, né,
ela foi um jantar de Pêssar. Exatamente. É isso aí. Era um jantar de Pêssar. Você ficou agora mudo. Foi muito legal, assistam o programa, foi realmente uma conversa muito interessante sobre o Pêssar e a Páscoa. Mas agora nosso tema é Abraham Heschel. Vocês vão ficar encantados, apaixonados e apaixonadas por Abraham Heschel, como eu sou, e, claro, o Alexandre Leone é. Quem é Abraham Heschel? Bom, vamos lá. O nome dele é Avraham Joshua Heschel. Ou talvez, em polonês, Avraham Joshua Heschel. Né? Ele nasceu em 1907, em Varsóvia, na Polônia, e faleceu nos Estados Unidos, em Nova York, em 1972. Então, ele morreu relativamente jovem, apesar de que nas fotos ele já parecia um ancião assim secular, né? Heschel, ele era descendente tanto pelo lado materno quanto pelo lado paterno de gerações e gerações de líderes de um movimento místico judaico que apareceu no século XVIII, uma espécie de cabalismo popular chamado o Hassidismo. Né? O Hassidismo existe até hoje, se desenvolveu em várias vertentes e os líderes desse movimento costumam ser chamados de Rebbe, né? O plural Rebbes, né? São não exatamente como um rabino, mas muito mais, né? Dentro de uma comunidade racídica, o Rebbe é um guru, é uma pessoa com um carisma especial, né? E o pai de Heschel era um Rebbe, né? Ele era o chamado Rebbe de Piselwoznia, que é uma rua, me parece, em Varsóvia, né? E a mãe também é descendente assim de vários nomes importantes da história do hassidismo, né? Quando o pai morreu, ele tinha uns 10 anos, 9, 10 anos, ele foi criado por um outro Rebbe, que era o parente da mãe dele, acho que irmão da mãe dele, o chamado Rebbe de Novominsk. E essas figuras eram figuras muito especiais. Se conta, por exemplo, do Rebbe de Novominsk, que ele, quando não estava conversando com alguém, ou estudando alguma coisa, ou rezando, ele estava recitando para si mesmo uma obra chamada Mishnah. Né, que se você muda a ordem das letras, dá Neshama, a alma. Então era uma pessoa que estava sempre em meditação. Imagina que esse homem criou Heschel durante, sei lá, final da infância e adolescência. E Heschel, quando conta dessa relação na pequena sinagoga do Rebbe de Novominsk, é que ele vai encontrar as figuras muito especiais, que foram levar ele, no final das contas, para o caminho dele. Né? O caminho que ele tomou, não exatamente como alguém que se vestia como um racídico, mas, segundo as palavras do Elie Wiesel, Heschel, ele era um burning Hassid. Era um Hassid que queimava, né? A alma dele estava queimando de espiritualidade. Impressionante. E essas figuras são figuras realmente que impactam muito a gente, né? O Heschel, imaginam alguém formado por uma pessoa que era um líder espiritual que rezava o tempo inteiro, porque, né, a meditação, a oração, né, permanente. Na tradição do cristianismo, Alexandre, há também essa busca, porque São Paulo diz na carta, e agora vamos ver se o Eduardo Henrique me ajuda aqui, ele que está no chat. Se eu não estou enganado, na carta aos Romanos,
ele dá a prescrição, rezar sempre. E esse é um tema que atravessa a história do cristianismo. Mas como é que é essa história de rezar sempre? Há um livrinho russo muito famoso chamado O Peregrino Russo, que é exatamente um peregrino que passa anos e anos e anos atrás. Mas como rezar sempre? Como é que é possível rezar sempre? O que é rezar sempre? E o que você está me dizendo é fantástico, né? Quer dizer, o Heschel é formado por alguém que meditava o tempo todo. Muito legal. Tem uma foto do Rebbe de Novominsk em que ele olha a câmera e o olhar dele é um olhar muito forte. Né? Ele devia ser uma pessoa muito especial. Heschel, criado por ele, só para você ter ideia, foi ordenado rabino com 16, 17 anos pelo rabinato de Varsóvia. Ou seja, o Heschel não tinha nem 18 anos, tendo vivido nesse meio que hoje em dia seria chamado de ultra-ortodoxo, né? Esse pessoal que talvez em São Paulo você veja, que anda a caráter, né? Anda, em geral, roupas pretas, os homens, né? Barbas e tudo mais. Ele foi criado neste meio. O meio do qual ele vai depois falar muito, né? Como tendo sido a fonte da espiritualidade que ele carregava. Mas o interessante é que foi durante a adolescência, nesse meio do Rebbe de Novominsk, que Heschel conheceu pessoas que o levaram para o mundo, como é que eu vou dizer, ocidental. Aparentemente, o Rebbe de Novominsk era uma pessoa muito aberta, recebia todos. Né? E é um desses jovens da época que tinha saído do mundo racídico, mas de vez em quando ia lá rezar junto com o Heschel, que o convence de que ele precisaria ir além, talvez fazer universidade, como ele foi fazer, né? Ele foi estudar filosofia em Berlim. E aí tem uma história interessante, uma primeira história do Heschel, que ele conta, que é a seguinte: ele não tinha dinheiro. O pai dele, assim, fazia uma prática de que era o seguinte: o dinheiro que ele recebia de doação, ele usava o que tivesse que usar para casa durante o dia, pegava tudo o que sobrava e doava para a caridade. De tal modo que no dia seguinte a família acordava sem nada. Uau! Muito diferente de alguns líderes religiosos de hoje em dia, né? Isso foi um problema para a família. A ideia de acreditar radicalmente na providência, né? Não só acreditar radicalmente na providência, mas que aquele dinheiro que tinha sido doado para a tzedakah, que eles podiam usar até para uma tzedakah deles, porque tzedakah, digo, caridade, né, para eles, que não tinham também nada, mas que depois tinha que ser todo levado para tzedakah e não ficar para eles. Eles não iam lá e colocavam no banco ou deixavam debaixo do colchão. Só, Alexandre, você fez referência, para quem não tem a imagem, né, dos rebes ou rabinos do pessoal ortodoxo, ele falou, a gente vê muito em São Paulo. Essa é uma imagem, acho que muito, né, mais ou menos essa imagem que a gente tem dos ortodoxos aqui numa festa. E no caso são racídicos, porque esses que usam esse chapéu que você está vendo são justamente de linhas do movimento racídico. Aqui, ó. Exatamente. Acho que essa é uma imagem que tá no nosso imaginário, já vimos muito em filmes, quem mora em São Paulo já viu pessoas trajadas assim. Tá no nosso imaginário, né? Tá na nossa memória. Então, aí o Heschel conta a seguinte história, que ele queria estudar alemão, queria estudar polonês, né? Não podia ficar só com Yiddish para ir para a universidade. Né? Não podia ficar só com hebraico para ir para a universidade. Então ele começou a estudar sem contar para a família.
Só que chega um momento que o dinheiro das aulas particulares acabaram. Aí é um Shabat, ele entra na sinagoga na sexta-feira à noite com a cara caída, né? Com a cara triste. E um Hassid, ele não me lembro se ele dá o nome, um devoto desse Rebbe, ele pergunta para o Heschel o que ele tinha, ele fala, olha, eu estou muito chateado, não vai dar mais para continuar fazendo as aulas, e se eu não fizer as aulas eu acho que era alemão, eu não vou poder fazer os exames para entrar no colegial, que depois vai dar acesso à universidade. Até os 17 anos, Heschel não tinha nenhum estudo formal. Era só no mundo religioso. Só aquele estilo de escolarização tradicional judaica medieval. Né? Esse Hassid escuta isso. No dia seguinte, Heschel volta de manhã para os serviços religiosos matinais, e esse homem pega e fala, ó, aqui está o livro que você me pediu. Heschel olha, estranha, fala, poxa, eu não tinha pedido livro nenhum para ele, emprestado. Ele abre as páginas e vê que tem notas de dinheiro. Né? Esse foi o método que aquele homem encontrou para fazer o dinheiro passar para o Heschel no Shabat, sem que ele tocasse no dinheiro. Mas o Heschel fica, imagina, jovem, né? Ele não entende isso, e aí esse Hassid, essa figura, né? Esse frequentador daquela sinagoga, fala assim para ele, olha, é que você estava triste no Shabat, e no Shabat não se pode ficar triste. Então agora você pode continuar feliz. Você não tem mais o problema que você tinha. E de uma forma que era no fio da navalha, né? Eles não fizeram nenhuma transgressão, mas ele encontrou um jeito de passar o dinheiro para ele. Né? Aí Heschel termina de contar essa história e diz assim, né? E escreve, né? Este homem me salvou para o judaísmo. E pá, caiu aí. História, não, tô aqui. História fantástica, Alexandre. Ou seja, ele mostrou que a tradição poderia ser vivida de uma maneira humana. Então, já ali você já tem, como é que eu vou dizer, um começo, né? A semente desse humanismo radical do Heschel, né? Você já vê, mas ali como um exemplo que foi dado a ele. Né? Alguém podia ter falado, olha, não posso mexer no dinheiro no Shabat, te dou depois. Não. Tem algo mais importante. Era para que você vivesse aquele dia alegre. Então, para que você soubesse que aquele problema você já não tinha mais. Olha que coisa linda, né? Dali o Heschel, ele vai para Vilna. Hoje em dia fica na Lituânia. Se acredita que ele foi para Vilna para estudar no colegial, para que essa mudança não fosse tão na cara de todo mundo, da família, que ele passou a se vestir de uma maneira mais ocidental. E neste ginásio judaico é onde ele conheceu muita gente ligada à esquerda, ligada ao mundo socialista, humanista, toda aquela fauna que tinha na Europa Oriental nos anos 20, né? E é lá que ele começa não só a ter contato... Um dos períodos mais maravilhosos da história da humanidade, né, Alexandre? Aquilo lá devia ser um negócio fantástico, né? Tempo de otimismo, de animação. Olha, se você me perguntasse qual período no passado da história da humanidade eu voltaria, eu diria para você nenhum. Porque eles levaram até aqui. Eu sempre prefiro o futuro. Tá certo. Eu sempre prefiro... Eu acho que o futuro, como é que eu vou dizer, a longo prazo vai ser melhor, tá entendendo? Mas é uma esperança. Legal. Espero que seja assim. De qualquer forma. E aí, em Vilna, ele concluiu os estudos do colégio, né? Vamos dizer assim. Eu não sei exatamente quanto tempo levou, mas em seguida ele vai para a Universidade de Berlim,
e ele fez filosofia na Universidade de Berlim. Ele chega até a defender o doutorado dele, né? E o doutorado dele, o título era Die Propheti, né? Os Profetas. É o núcleo daquele livro, Os Profetas, The Prophets, que depois ele vai traduzir para o inglês e que vai ser um livro de cabeceira de Martin Luther King. E é neste texto, né, é nessa pesquisa em que ele aborda o discurso profético do ponto de vista fenomenológico, que ele vai expor, ou vai, como é que eu vou dizer que dos profetas ele aprendeu que ele não poderia ficar na sua torre de marfim, mas que ele deveria dar a sua contribuição pela emancipação humana. Porque, para Heschel, a mensagem central dos profetas é que Deus tem patos. Né? O profeta fala, evoca um Deus emocional. Mas qual é a emoção divina que aparece no profeta? É a indignação contra a injustiça praticada com o pobre, a viúva, o órfão e etc. Então, o Heschel, ele, até fazendo uma comparação dos profetas de Israel, da antiguidade, com os pré-socráticos, por exemplo, com os filósofos gregos da antiguidade, ele vai dizer o seguinte: olha, os filósofos nos levavam às mansões da mente, né, ao eterno, enquanto que os profetas nos levam aos cortiços de Jerusalém. Ou seja, os profetas nos mostram que o grande interesse do Deus de Abraão é o ser humano. É exatamente esse o sentido. Fiz um programa essa semana e um texto, fiz um artigo também, sobre o profetismo do Lula, né? O Lula tem exatamente esta característica dos profetas. E quando as pessoas indagam por que o Lula não foi para uma embaixada para fugir? Por que ele não aceita a prisão domiciliar? Por que ele não faz acordo? É porque não tem acordo com o profeta. O profeta não faz acordo em benefício próprio, né? O profeta pode até fazer acordo, mas se for um acordo que beneficie o povo, que melhore as condições de vida do povo, jamais em benefício próprio, porque ele vive da indignação, né? Dessa indignação, desse patos, né? Você me lembrou do Jeremias. Jeremias é o profeta que não quer ser profeta, né? Aliás, uma característica do profeta é ele recusar esse peso, né? Aquela coisa do afasta de mim esse cálice, é bem profético também, né? Chama outro, não chama eu, né? E aí Jeremias ele é levado para a prisão, se você lembrar, né? E ele está numa época desoladora, porque ele vai ver a destruição de Jerusalém. Então, de fato, tem essa coisa assim do profeta. Heschel escreve que o profeta, enquanto profeta, ele tem uma fase que ele fica só, né? Porque a mensagem divina contra a injustiça não é uma mensagem acolhida na sua época, né? Elias é perseguido também, e assim vai, né? Ia falar exatamente de Elias, né? Elias é perseguido, faz uma longa peregrinação e vai ficar exatamente só na caverna. E é só na caverna, na solitária, na solidão, que ele vai fazer uma conversa com Deus, né? Que ele vai ter um diálogo consigo próprio e com Deus, que ele vai atingir o cume da sua humanidade, da sua espiritualidade, que é uma experiência que a gente ouve, Mandela fala a mesma coisa, e que, de certa maneira, na entrevista, o Lula fala algo similar o que está acontecendo com ele. Né? Só para dar um exemplo
Não é como é que eu vou dizer que o profeta seja mais humano do que os outros, tá bom? É a ideia de que o profeta ele tem uma simpatia, ele tem uma capacidade de sentir o que o outro sente enorme, a ponto de ser, como é que eu vou dizer assim, se identificar com, no caso de Deus, com a indignação divina perante o mal. E o mal é sempre a desumanização. Eu tirei você da trilha da história do Heschel, a gente tinha parado no doutorado lá em Berlim, não é isso? Sim. Bom, só continuando, a gente está... você vai... A gente faz uns parênteses, a gente abre os parênteses aí. Né? A gente abre os parênteses. Heschel vai para Berlim, lá ele tem essa... Ele vai fazer um segundo rabinato. Olha que interessante. Lá ele fez um rabinato liberal, numa escola rabínica chamada Hochschule für Wissenschaft des Judentum, a Escola Superior de Ciência do Judaísmo, uma escola reformista, no qual ele estudou. Ou seja, Heschel, vindo do meio mais ultra-ortodoxo, ele foi estudar nos meios liberais, assim por assim dizer, não ortodoxos, tá entendendo? E nessa época ele teve como uma figura que foi uma espécie de mentor, de orientador dele. Não era o orientador na universidade, mas era uma espécie de orientador intelectual dele, uma figura que eu estou até hoje investigando mais, chamado David Koigen. E esse David Koigen, que não era uma figura religiosa exatamente, ele tem todas as características, assim como Heschel também, daquilo que o nosso amigo, o Michel Levy, chama de os messiânico-libertários. Essa cepa de intelectuais judeus da segunda metade do século XX, eu matei um mosquitinho aqui, segunda metade, não, nem sei se matei, segunda metade do século XX, que unificaram no pensamento deles o messianismo judaico, os ideais humanistas judaicos, aos ideais libertários do Ocidente. Então, numa conversa que uma vez eu tive com o Michel Levy, a troca de ideias era acerca de Heschel ser também um messiânico libertário. Né? Nessa época em que Heschel defendeu o doutorado dele, era 33. Imagina a Alemanha, um doutorado sobre um tema judaico, feito por um judeu, na Alemanha nazista. Nossa Senhora. 33 já tá sob Hitler, né? Mas ainda não tinha chegado na suspensão da Constituição de Weimar. Né? O nazismo ainda estava acontecendo num crescente, né? E Heschel vai ter problemas para conseguir o título de doutor, porque na Alemanha, na época, não sei se ainda hoje é assim, para você ser doutorado, não é só a defesa, você precisa publicar o que você... a tese. E não tinha nenhuma editora na Alemanha que quisesse publicar ele. Ele teve que ser publicado por uma editora na Polônia para poder receber o doutorado finalmente em 1936. Bom, fazer uma aspas aqui, ou fazer uma pausa. Nessa mesma época, Heschel publica em Varsóvia um livro de poemas, que na verdade terminou sendo o primeiro livro dele. Ele primeiro foi poeta antes de ser filósofo ou teólogo.
né? Tem um italiano que chama Heschel de Il teólogo poeta, né? Não só por conta desse início poético, mas porque ele escreve, em qualquer idioma que ele escrevia, com um sabor meio poético mesmo, né? E este livro, quando eu fiquei sabendo dele, imagina que eu pesquiso o Heschel há muitos anos. Isso me chamou a atenção logo de cara pelo título, que em Yiddish é Der Shem Amefoires Mensch. O nome divino, né, o Shem Amefoires, em Yiddish, né, o Shem Ameforash, em hebraico, é o tetragrama, né, que na tradição judaica é o nome próprio de Deus. Tá bom? Então, o nome próprio de Deus, : Mensch, humano. Né? Ele faz aqui uma... Esse é o nome do livro de poemas dele? Poemas. E eu queria ler para você um ou dois poemas desse livro que eu acho assim fantástico, né? Paulo, eu nem sabia que ele era poeta e que o primeiro... não sabia desse livro de poesia dele. Quero ler. Quero saber. Lê para nós. Eu tenho alguns poemas que uma professora, a Genia Migdal, há muitos anos atrás, me ajudou a traduzir do Yiddish para o português, que foi para este livro que você mostrou, A Imagem Divina e o Pó da Terra, que é um estudo da antropologia filosófica de Heschel. É o que Heschel tem a dizer acerca do humano, né? E a primeira parte desse livro de poemas, o primeiro grupo de poemas, tem o título genérico de Der Mensch ist heilig. O humano é sagrado. Então, já vai dizendo tudo, né? E aí, deixa eu pegar meu óculos, onde é que está? Então, esse aqui é o meu favorito, que está naquele filme que eu te mandei uma vez, tá? Sim. Aquele monge trapista, ele recita esse poema. Deus me persegue em toda parte, tecendo sua teia em torno de mim, brilhando sobre as minhas costas, cegas como o sol. Deus me persegue como uma densa floresta, e eu, totalmente maravilhado, sinto os meus lábios emudecerem, como uma criança vagando por um antigo santuário. Deus me persegue em toda parte como um tremor. O desejo em mim é por descanso. Ele me convocando diz, vem. Percebo visões vagando como mendigos pelas ruas. Eu vou com meus devaneios como num corredor através do mundo. Às vezes, vejo suspensa sobre mim a face sem face de Deus. Deus me persegue nos bondes e nos cafés. Oi, uma expressão hebraico-yiddish, né? É somente com a parte de trás dos olhos que posso enxergar. Como os mistérios nascem, como as visões aparecem. O Deus hescheliano é um Deus que sai da sua transcendência e está o tempo todo imanente do lado da gente. Agora, essa coisa de Deus me persegue tem a ver com Deus, com aquele outro título, né? O Deus em busca do homem. Ele fala que Deus nos busca antes da gente buscá-lo. E tem essa parte que ele fala assim, eu queria descanso, mas Deus me convoca e diz, vem. Né? Eu queria ficar na minha, mas o profeta, né, é obrigado a ir dar a sua mensagem.
Se eu não estou enganado, é uma temática... Bom, é uma temática que atravessa o livro dos Salmos, acho que é o 138 ou 139, que fala exatamente disso, né? De como Deus me conhece desde o ventre da minha mãe. Esse poema que o Alexandre Leone leu para nós está aqui no livro dele, que está na referência Imagem Divina e o Pó da Terra, na página 69. Tem outros poemas do Heschel neste livro do Alexandre Leone. Ó, vou ler aqui dois versículos de um aqui muito emocionante. E aí você comenta, Alexandre. Transmissões vão do teu coração ao meu. Meu sofrimento está ligado, perpassado pelo teu. Não sou eu mesmo tu, não és tu mesmo eu. Meus nervos estão entrelaçados aos teus. Seus anseios encontram-se com os meus. Não somos um em milhões de corpos. É uma maravilha, né, Alexandre? Opa! Só um minuto. Claro. Maravilha. Bom, o Alexandre saiu. Eu vou aproveitar, então. Vamos ver se dá tempo enquanto ele voltar. Deixa eu achar de novo. Às vezes, me vejo em todas as faces, escutando no choro das pessoas minha voz, como um sussurro. Por trás de milhões de máscaras, minha face se esconde. Eu vivo em mim, em ti. Através dos teus lábios flui uma palavra de mim para mim mesmo. Dos teus olhos goteja uma lágrima, cuja fonte está em mim. Quando uma necessidade brota em ti, já está em mim. Quando falta uma pessoa para ti, chora diante da minha porta. Tu vives em ti, tu vives em mim. Isso é demais. Então, esse ir du, eu e tu, aqui, é fruto do seguinte. Se você lembrar, Buber publica um livro chamado Eu e Tu. Isso. E a terceira parte do Eu e Tu, do Buber, é o diálogo com o tu eterno, isto é, com Deus. E Buber diz o seguinte, olha, é o ser humano que inicia o diálogo. Então, Buber vai assumir uma posição mais pelagiana. Heschel diz, não, quem inicia o diálogo é Deus. Né? Ou seja, antes de eu buscá-lo, Deus me busca. Heschel ele tem essa ideia de que a religião é uma resposta. Né? O divino nos busca através das situações da vida, nos questiona, né? E é a maneira que você responde que inicia aquilo que é chamado de religião. Então, este poema é um diálogo entre o humano e Deus. Né? É um diálogo do humano e Deus. E ali, quando fala assim, quando falta uma pessoa para ti, não é Deus falando com o ser humano. É o humano consolando Deus. Consolando Deus pelas tragédias que acontecem. Deus também precisa ser consolado. Né? Ou seja, esse poema ele é uma resposta muito elegante, muito bonita a Buber, no diálogo que eles mantiveram. Não sei se você sabe, quando Buber teve que ir embora da Alemanha, né? Buber foi para, na época, ser professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, que estava começando, né? E ele deixou a diretoria da Yiddish Lehrhaus, em Frankfurt. Quem ele convidou para ser o terceiro e último diretor foi Heschel. Né? O Deus hescheliano é um Deus que nos convoca para essa responsabilidade, para realizar aquilo que ele precisa de nós para realizar. A justiça no mundo, a cortesia, o amor, a preocupação com o humano. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar esses poemas, são orações.
Eu tinha falado uma coisa, desculpa se eu estou falando muito, você me corta, tá bom, Mauro? Não, eu estou maravilhado aqui, acho que está todo mundo maravilhado com o que você está falando. Com relação àquela coisa das duas perguntas, no Deus em Busca do Homem, Heschel ele diz assim, pelo menos para as tradições abrâmicas, há duas perguntas religiosas, espirituais, fundamentais, que são aquelas perguntadas por Deus no Gênesis. A primeira, feita a Adão, a Yeka, fala em hebraico, onde estás? Uma pergunta retórica, Deus não precisa... Essa pergunta é uma pergunta, na verdade, para nós, aonde eu estou? Né? E a segunda pergunta é feita a Caim, aonde está o seu irmão? Ou seja, não é apenas a relação, como é que eu vou dizer, espiritual, com o divino, de uma maneira despreocupada com o que acontece no mundo, mas aonde está o teu irmão é uma pergunta fundamental nas religiões abraâmicas. A preocupação com o ser humano está no nosso DNA. Né? Onde está o teu irmão? Sim. Bom, aí Heschel está lá. Vai pegar a cadeira de Buber, herda a cadeira de Buber em Frankfurt, mas imagino que já era um ambiente praticamente quase que respirável ali na Alemanha nazista. Oi. Esse aqui é o nazi que eu queria apresentar para o seu filho um dia. Sim, nós vamos marcar um encontro, outro encontro para os meninos brincarem juntos. Você tá bom? Sim. Tá bom. Bom, deixa eu Seu time foi campeão ou não? Corintianos. Seu time, eu sei. Seu time foi campeão ou não? Meu time, acho que foi. Foi. Já tá indo. Ok. Mas aí, como é que ele sobrevive a essa... Por que ele não foi parar no campo de concentração nazista? Então, Heschel, como era polonês, ele é deportado da Alemanha em 38, por aí, e tendo sido deportado, ele volta para a Polônia e, aparentemente, todos ali sabiam que a guerra estava para começar. Então, Heschel tenta encontrar modos de conseguir uma vaga de professor em algum lugar. E ele recebe um visto para ir para os Estados Unidos para dar aula no Hebrew Union College em Cincinnati, nos Estados Unidos, né? Então, ele sai da Polônia, algumas semanas antes da guerra estourar. Ele salvou-se por semanas, então. Então, mas ele se salvou praticamente sozinho. Toda a família, praticamente, acho que 2 irmãs, me parece que sobreviveram. A família muito grande foi praticamente toda exterminada. Né? A mãe dele teve um ataque, morreu assim, sei lá, do coração, quando soldados nazistas estavam entrando no apartamento que ela morava. Ela teve um ataque fulminante e morreu. Imagina o Heschel recebendo esse tipo de comunicado, né? Não sei como é que era na época, devia ser por carta, por telegrama, não sei como era, mas isso vai ter um impacto muito profundo no pensamento dele. Não só já nessa segunda fase dele nos Estados Unidos, mas quando ele ainda estava na Alemanha, Heschel participou ativamente naquilo que dava para fazer de uma resistência ao nazismo. Parece que quem ajudou ali, que quem era antinazista também, eram os Quakers. Os Quakers alemães eram também bastante contrários ao que estava acontecendo e convidavam Heschel a dar palestras e coisas assim.
Ou seja, Heschel não viu diretamente o Holocausto, mas ele viu o início da perseguição nazista e viu o que o nazifascismo é capaz. E sempre será. Né? E sempre será. Heschel vai para os Estados Unidos. Primeiro ele foi professor nesse lugar, em Cincinnati. Depois ele conseguiu uma vaga de professor no The Jewish Theological Seminary, onde eu estudei. Né? E lá ele foi professor entre, me parece que 45 até a morte dele em 72. E ele dava as seguintes matérias: mística e ética. Que eu sempre achei muito interessante essa junção, né? Mística e ética. Né? Parece, a princípio, uma coisa de mundos distintos, né? Então, basicamente, a obra hescheliana, que é muito grande, tem coisas acadêmicas, tem coisas mais de diálogo com o público em geral, são dos anos 50 e 60. O grosso da obra dele é nessa fase. Né? Num certo momento, isso já nos anos 60, ele percebe no movimento do chamado Civil Rights, o movimento pelo direito à plena cidadania dos negros nos Estados Unidos, né? Um dos líderes foi o Martin Luther King, né? Ele percebe nisso a necessidade de um chamado profético. Ele não podia ficar só vendo no noticiário. Né? Então, ele participou de manifestações, de movimentos, de marchas, né? Junto com Martin Luther King, e ele virou uma espécie de liderança, de referência espiritual dos movimentos progressistas nos Estados Unidos. O movimento do Civil Rights, o movimento contra a guerra do Vietnã, né? E o diálogo interreligioso. Heschel foi, como representante do como é o nome dessa instituição? Conselho Judaico Mundial. Ele foi representante dessa instituição internacional no Vaticano II. E parece que tem, como é que eu vou dizer, alguma influência do Heschel, de conversações dele com o cardeal Bea, que levaram, por exemplo, a documentos como o Nostra Aetate. Que é exatamente um documento básico para o diálogo interreligioso. Mas o Heschel, ele coloca o seguinte, olha, o diálogo interreligioso, ele não é apenas para a gente sentar e tomar cafezinho e discutir sobre as particularidades das nossas tradições. O diálogo interreligioso é para a gente fazer alguma coisa juntos. Né? A pessoa religiosa precisa ser um ombudsman ético. E, nesse sentido, você vê também uma relação com o ideal do profeta, né? Da mensagem do profeta. Então, ali também tem isso. Ele sai dos muros do judaísmo, de fato. A gente vai ver, inclusive, vou fazer um parênteses agora, tá? Heschel é alguém que impacta demais, tem um enorme impacto pela figura, pela presença de Heschel. Nós já fizemos 4 programas, paz e bem, sobre o Heschel. Sim, 4 programas. Fizeram. Foram os 57, 58, 59 e 60. Faz tempo, já faz algum tempo. A gente já está no programa 161. Né? Mas de 9 a 12 de janeiro deste ano, nós fizemos 4 programas em sequência sobre o Abraham Heschel. De fato, impacta demais. A presença dele é muito forte, muito impactante. E
essa conversa maravilhosa com o Alexandre Leone só confirma e a gente mergulha, aprofunda nisso. As fotos de um desses programas, acho que é o 59, é exatamente o Heschel ao lado do Martin Luther King, desfilando pelas ruas, eu acho que em Washington, pelos direitos civis. E tem várias fotos do Heschel participando de programas de TV lá nos Estados Unidos. Enfim, ele saiu dos muros do judaísmo e ele se colocou como uma personalidade da sociedade norte-americana e com influência no mundo inteiro naquela época, né, Alexandre? Essa passeata, na verdade, ela foi entre Selma, que fica de um lado do rio Mississippi, tem uma ponte que atravessa e vai até uma outra cidade chamada Montgomery, que é a capital do estado do Alabama, que era um estado que proibia os negros de se inscreverem como eleitores, né? E várias marchas foram feitas, numa dessas o Heschel participa, e essa famosa foto em que eles estão com aquelas guirlandas, melhor dizendo, guirlandas, para lembrar Gandhi, né? Tem toda uma simbologia ali, é quando o Heschel afirma que ele, naquela ocasião, rezou com seus pés, ou rezou com suas pernas. Ou seja, rezar, que para Heschel é uma coisa muito séria. Né? A ideia, segundo Heschel, a oração é a essência da vida espiritual. É algo que sempre é necessário voltar para essa... Quando o Heschel fala em oração, ele está se referindo a um ritual muito semelhante à liturgia das horas, a uma disciplina feita de meditação em determinadas horas do dia como algo extremamente importante. Mesmo quando você não se sente com vontade de fazer, é importante fazer isso. Agora, veja que coisa. Ele podia ter ficado numa ideia de que isso fosse apenas um rito e nada mais. Não, ele entende que esse contato com Deus, acontece de outros modos. Você reza com seu corpo todo. Então, você está numa missão de humanização, numa manifestação, é estar rezando com Deus. É estar com Deus. É trazer Deus para aquele lugar. Não no sentido, como é que eu vou dizer? Eu vou falar assim, babaca, de ficar falando de Deus. Né? Muita gente fala de Deus e fazem as maiores barbaridades. Mas no sentido de perceber que nós devemos ter cuidado com aquele a quem Deus ama em particular, o ser humano. Tudo que acontece com o ser humano afeta Deus. O jeito como nós tratamos o ser humano é o jeito como nós, na verdade, estamos, através disso, tratando Deus. Eu vejo nisso grandes diálogos com Levinas também. Né? Aquele trecho, uma vez que a gente leu junto, em que o Levinas fala assim, o que se fala de Deus no texto bíblico não ou no judaísmo, não é no indicativo, é no imperativo. Né? Deus veste os nus significa vista aos nus. Deus se preocupa com a justiça significa se preocupe com a justiça. E justiça é também justiça social. Né? Essa é a ideia de tzedakah na tradição judaica. Né? Eu vou mudar um pouco de temática. Quando Heschel fala do ser humano, ele tem uma passagem muito interessante que ele fala o seguinte: o ser humano é chamado no Gênesis, é definido de dois modos aparentemente opostos. O ser humano é definido como sendo a imagem divina,
né? Quando Deus vai criar o ser humano, fala, façamos o homem, façamos o humano à nossa imagem, né? Então, cada face humana é a face de Deus. Ou Deus se esconde atrás de cada face humana, né? Tem a ver com aqueles poemas que também foram lidos aqui, né? Mas o ser humano, contraditoriamente, é também o pó da terra, né? Pois tu és pó e ao pó voltarás, que a faratá vela farta chuva, né? E isso se diz, por exemplo, no enterro judaico, quando a gente joga as pás de terra, se joga dizendo essas palavras do Gênesis, né? Pois tu és pó e ao pó voltarás. Então Heschel fala assim, a imagem mais sublime na matéria mais vulgar. Esse somos nós. Essa transição entre o animal e o espiritual. Com uma capacidade enorme o ser humano tem de se elevar, mas também com uma enorme capacidade de poder regredir, porque o ser humano está nesse meio do caminho. Só que nós não regredimos até a animalidade. Quando o ser humano se torna menos que humano, isso é o que o Heschel chama de o satânico. E é daí que vem a ideia hescheliana de que racismo é satanismo. Né? O white supremacist dos nossos dias, ou o nazifascista lá dos anos 30, 40, eles são formas, são anti-humanismos, né? E anti-humanismo por quê? Porque quando você coloca que uma parte da humanidade é mais humana do que a outra, quando você nega a humanidade de alguns por conta de raça, ou disso ou daquilo, você está sendo um satanista. Ou seja, você está transformando a sua humanidade em algo destrutivo. Isso eu acho muito forte. Né? O ser humano está nessa dialética entre a imagem divina e o pó da terra. Aí Heschel, numa entrevista, ele diz o seguinte, olha, Deus aparentemente se contradisse, porque o primeiro mandamento, você sabe o decálogo, na tradição judaica são apenas 9 mandamentos. O primeiro não é considerado um mandamento, é só uma declaração. Né? Então, o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim e não terás imagens, né? Não terás ídolos, né? Você não vai servir aquilo que você faz, que é a essência da idolatria. Você produz a riqueza e você termina servindo ela. Você produz alguma coisa e você termina achando que você que é o escravo dela, né? Seria algo muito próximo da alienação, do qual fala Marx também, né? A alienação é uma forma de idolatria também, né? O fetichismo, Marx também tira termos da linguagem religiosa, mas aqui é o que acontece. Ele fala assim, Deus se contradisse, aparentemente. Ele fala que não é para a gente ter imagem, e faz o ser humano e fala que é a sua imagem. Como é que pode ser isso? Aí Heschel imediatamente resolve isso dizendo assim, não devemos ter imagens, devemos ser a imagem. Em cada situação da vida pessoal, mas histórica também, né? Heschel se preocupa com essa dimensão coletiva, é necessário que nós sejamos aqueles que trazem Deus presente aqui e agora. E trazer Deus presente aqui agora é humanizar, é se preocupar com a justiça, é se preocupar com as condições de vida das pessoas, é se preocupar com que o ser humano não esteja numa situação de escravidão, mas que ele possa ser emancipado, que ele possa ser levado ao seu potencial melhor. E nada disso
como é que eu vou dizer, é diferente no cristianismo e no judaísmo. É isso que eu ia te falar. O Heschel, inclusive, ele tem diálogo com Martin Luther King, que é cristão, vai ter diálogo com outro importante liderança cristã dos Estados Unidos naquela época, que é o monge Thomas Merton, trapista. E aqui, se a gente olha para aquele texto, que é o texto fundante do cristianismo, esse, gente, é o texto fundante, é o texto que funda o cristianismo. Se a gente olha para esse texto, é exatamente o caminho de essencialidade do judaísmo que o Heschel traz até nós e o Alexandre traduz. Daqui, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E serão reunidos em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Porá as ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. E aqui vem. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para nós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos nu, e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Cada vez que uma pessoa ofende a outro pela pela cor da pele, ou pelo gênero, ou por ser mulher, ou por ser dessa ou daquela nacionalidade, ou por isso ou por aquilo, ele está cometendo um ato de ofensa a Deus. No limite, é aquilo que em hebraico se chama Hilul Hashem, a profanação do nome divino. Então isso é muito importante. Agora, Heschel está escrevendo tudo isso sobre o impacto do Holocausto. Já há uma predisposição nele, antes disso, né, para esse tipo de abordagem, mas o Holocausto tem um impacto enorme para ele. Ele se considera um ramo que foi cortado de uma árvore que pegou fogo. A árvore que pegou fogo são os judeus da Europa Oriental que foram massacrados, que foram exterminados pelos nazistas. E ele, como uma árvore que foi salva do incêndio, como um galho que foi salvo do incêndio. Né? Ele diz isso com muita dor. A filha dele, a Susana Heschel, diz que o pai dela nunca parou completamente de estar de luto. Né? Então, dentro desse impacto, ele, nos anos 50 e nos anos 60, ele percebe que a vitória obtida contra o nazifascismo, ela não eliminou completamente este mal. Eu não sei como falar isso de uma maneira diferente. Nós vivemos um mundo pós-Auschwitz, mas olha como é que Heschel escreve. Ele escreve pós-Auschwitz e pós-Hiroshima. Ao colocar Auschwitz e Hiroshima lado a lado, ele mostra que, primeiro, não foi só ali que a morte industrial, tecnológica, né, que o genocídio tecnológico aconteceu. E ele está vivendo sob o impacto ali da Guerra Fria, talvez, ali, né? Então, ele fala que nós estaríamos vivendo, naquele momento, acho que hoje em dia continua, aquilo que ele chamaria de o eclipse da humanidade. A época em que o ser humano
nas palavras, que o ser humano é tirada a dignidade do ser humano, que o ser humano é colocado como se fosse menos do que ele é, né? É interessante que nessa mesma época, Adorno e Horkheimer falam em eclipse da razão. E Buber escreve um livro chamado O Eclipse de Deus. Nós estamos vivendo nesse eclipse. Agora. Bom, pode ser que tenham momentos mais claros, mas nós estamos num momento bem escuro do eclipse, né? Nós estamos num momento em que a urgência que Heschel sentia diante da desumanização do processo. Para Heschel, a civilização moderna não entregou o que ela prometeu. Ela faz a Revolução Francesa prometendo um novo ser humano que todo mundo vai poder partilhar da humanidade, mas ela não entregou isso. Ao contrário, na nossa civilização, o ser humano é apequenado, é tornado mais medíocre, é desespiritualizado e passa a imaginar que ser é ter. Não percebe que vida é tempo. Pensa nisso. Quando você... vou dar um exemplo aqui do Brasil. Fala assim, olha, os aposentados só vão se aposentar quando tiverem lá velhinho. Você está roubando vida. Você está roubando tempo das pessoas. Você está tirando a possibilidade dessas pessoas viverem uma vida humana no tempo que elas têm. Isso é uma profanação. Uma grande profanação. Que forte, Alexandre. Que forte. Bom, estou muito maravilhado. Heschel, maravilha sempre. E Heschel por Alexandre Leone, maravilha muito, muito. É muito impactante. A gente já passou de 1 hora, vamos caminhar para o encerramento. Mas antes, eu ainda vou devolver a bola para o Alexandre. Eu quero saber do encontro do Alexandre com o Heschel. Como é que acontece esse encontro? Mas antes eu queria dar alguns avisos e atender pedidos aqui também. O primeiro é a Carla Pavão, importante protagonista aqui do canal Paz e Bem. Ela é uma das líderes do Caminhos do Espiritismo né, ela faz o Paz e Bem um dia da semana, agita bastante a nossa programação, ela e outros líderes, né, do espiritismo progressista aqui no Brasil. Ela pediu para avisar. A gente está fazendo um curso com o Sérgio Aleixo. O Sérgio Aleixo é um dos principais intelectuais do espiritismo progressista de esquerda no Brasil. Um curso sobre evangelho, que vinha sendo toda quarta-feira. Hoje, quarta-feira, 1º de maio, não tem. Nós vamos pular. Vai ser dia 8. O curso está sendo fantástico. O próximo encontro vai ser no dia 8. Eu assisti as 2 primeiras aulas, realmente muito, muito especiais. Então, próximo encontro na quarta-feira, dia 8, não nesta quarta-feira, 1º de maio. Segunda questão é, se você não está inscrita no canal Paz e Bem, inscreva-se no canal Paz e Bem. A gente está fazendo crescer a comunidade Paz e Bem. É importante que esse diálogo frutifique. Então, aí com um pouco mais de 15 mil inscritos e cresceu. O Alexandre cresceu demais a comunidade depois que o presidente Lula, numa generosidade... Nossa, não dá nem para falar o tamanho da generosidade dele. Ele falou do canal Paz e Bem na entrevista dele para a Folha e para o El País na sexta-feira passada. Então, muita gente se inscrevendo, muita gente chegando. Todo mundo... Internacionalmente. Pois é, mundialmente. E as pessoas dizendo claramente, estou aqui porque o Lula mandou, estou aqui porque o Lula falou. E é isso mesmo, Enfim, o que dizer do Lula, né? O que dizer da generosidade do Lula, né? Nosso profeta, né? Nosso líder político, nosso presidente, nosso profeta. Se você tiver possibilidade, torne-se também uma assinante solidária do canal Paz e Bem. Você pode fazer isso na descrição deste vídeo, de qualquer vídeo do Paz e Bem, tem lá o link, ou indo no nosso site, pazebem.org. É só isso, pazebem.org. Lá tem artigos, tem entrevistas, tem toda a programação aqui da TV, está lá no site, e lá também tem a indicação para você se tornar um assinante.
Se você for entrar lá com um desktop, está lá na home, lá no pé. Você desce, 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 lá embaixo está. Bom, esses são os avisos, os pedidos, as informações. Queria voltar aqui para o Alexandre. Alexandre, vamos caminhar para o final. Antes de dizer para você, fala o que você achar que mais você deve falar. Antes, eu queria saber o seguinte: como é que Alexandre Leone encontra com Abraham Heschel? Como é que se dá esse encontro e essa sua produção intelectual e religiosa também, né, ao redor do pensamento do Heschel? Bom, vamos lá. Eu fazia colegial numa escola judaica aqui de São Paulo, nos anos 80, começo dos anos 80, chamada I.L. Peretz, não existe mais. Recentemente ela se fundiu com outra escola. E eu me lembro que a professora de cultura judaica, ela colocou um livro na lista chamado O Judeu e a Modernidade, que era uma antologia de textos de pensadores diversos. Ela usou pouco o livro, mas eu comecei a ler, né? E eu me lembro disso. E Heschel me chamou a atenção porque eu lia como se fosse alguma coisa já conhecida, como se aquela mensagem não me fosse estranha, como se aquilo eu já tivesse sido ensinado que aquilo ali era daquele modo, né? Nos 90, antes de começar a fazer mestrado, eu passei um tempo como estudante do Seminário Rabínico de Buenos Aires, numa tentativa que eles fizeram de estabelecer uma filial em São Paulo. Lá eu estudei um pouco mais sobre Heschel, porque o fundador do Seminário Rabínico Latino-Americano, Marshall Mayer, era um discípulo de Heschel nos Estados Unidos. Ele parece que tinha sido até secretário de Heschel, e ele veio à Argentina e fundou esse seminário. E nos anos 70, durante a ditadura argentina, Marshall Mayer foi uma figura muito, muito importante na resistência contra a ditadura, na resistência democrática, né? Então, ele impactou muito vários aspectos do judaísmo latino-americano. A escola rabínica, inclusive, em Buenos Aires, se chama Heschel. Não sei se todo mundo que sai é tão hescheliano assim, mas isso é outra história. Mais ou menos nessa época, de 95 a 2000, eu resolvi fazer um mestrado na USP. Lá na Faculdade de Filosofia, que dizem que não é importante, mas é muito importante, na Faculdade de Filosofia, sobre a obra do Heschel, que deu esse primeiro livro, né, o Imagem Divina Pó da Terra. Em 2000, eu fui para Nova York para estudar definitivamente no rabinato, no Jewish Theological Seminary. Durante todo o período que eu passei lá, eu não apenas fiquei estudando as diversas coisas que eu tinha que estudar, Talmud, Midrash, filosofia, sei lá, mas eu fiquei também pesquisando mais a obra do Heschel. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiz o doutorado, o meu primeiro doutorado, na verdade, porque depois eu fui fazer outro, sobre a obra do Heschel, que deu esse livro aqui. Que isso aqui se o primeiro é a antropologia filosófica, isso aqui seria a teologia hescheliana, a narrativa teológica hescheliana. É muito interessante. Bom, e de resto foi se misturando com os meus próprios ideais humanistas, foi me fornecendo uma espiritualidade para amparar esse humanismo, essa necessidade de estar do lado da justiça social,
do lado da democracia, né? Como embasar isso na tradição judaica? Eu acho que Heschel, Levinas, Buber, Kafka, Walter Benjamin, tantos outros, né, são elementos que nos servem, isso é a minha opinião, como são reflexões profundas nessa direção e que hoje em dia têm valiosos ensinamentos neste momento, né, de avanço do fascismo, neofascismo, alt-right, white supremacist, chame do jeito que você quiser, tá bom? No momento em que o ser humano está sob ataque, a humanidade está sob ataque, eu tenho a impressão que esses pensadores que conseguiram, vários deles, sobreviver ao Holocausto e tirar lições disso, né? Eles são hoje extremamente importantes para o que eu acho que é uma das... o carisma do Paz e Bem. Carisma no sentido católico dessa palavra, sabe? A missão do Paz e Bem, que é fornecer alimento espiritual para os que estão na resistência humana. Neste momento, resistência contra o avanço autoritário, fascista, anti-humano. Então, não dá para a gente ter uma espiritualidade, essa é a minha opinião, que seja longe disso. Porque não dá para existir uma espiritualidade que não seja uma espiritualidade humanizante. Eu até entendo uma pessoa que vai e que fica lá no alto da sua torre de marfim meditando o dia inteiro. Tudo bem. Tá bom? Mas isso é aquilo que os Hassidim chamam de um tzadik de casaco. O tzadik de casaco, o santo de casaco, digamos assim, ele só aquece a si mesmo. Em vez de ser um santo de casaco, é melhor ser aquele que acende fogueiras. Porque você se aquece e aquece aos outros. Ou seja, a tarefa de fornecer esta... que é a tarefa tua, Mauro. A tarefa do Paz e Bem. A tarefa nossa. Né? Fornecer alimento espiritual para aqueles que estão na linha de frente. Fantástico. O que a gente fez aqui hoje? A gente sentou em roda. Aí o Alexandre Leone convidou um amigo dele, chamado Abraham Heschel. Os dois sentaram na roda com a gente e acenderam a fogueira. E nos aqueceram por essa mais de uma hora aqui, quase uma hora e meia. Mas essa fogueira tem combustível para nos manter aquecidos muito mais além do que a duração desse programa. Obrigado por nos aquecer, Alexandre Leone, Rabino Alexandre Leone. Eu tenho a impressão que digamos assim, o campo progressista, as esquerdas, antigamente, eram muito alijadas da espiritualidade. Eu acho que esse momento é um momento de reencontro disso. Até para, como é que eu vou dizer, a gente produzir uma narrativa de uma outra religiosidade, de uma religiosidade que nos torna humanos no nosso maior potencial. A turma do Papa Francisco, os jesuítas, tem um dito muito bonito. Eu termino minha participação aqui agora e devolvo para o Alexandre Leone me mandar uma bênção, uma beracá para nós aqui, uma boa palavra para nós, para jogar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira aqui, nos aquecer um pouco mais. Os jesuítas diziam assim:
O máximo da divindade é o máximo da humanidade. O máximo da humanidade é o máximo da divindade. Não existe divindade fora da humanidade, não existe humanidade fora da divindade. É neste encontro que a gente se encontra. Rabino Alexandre Leone, te devolvo para você encerrar, nos abençoar. Olha, abençoar, todos nós abençoamos a todos nós, né? Eu diria assim, Shalom Uvrahá, para você e para todo mundo que está aqui participando desse momento, paz e bênção, paz e bem, Shalom Utov, mas eu gostaria de terminar com uma frase do Heschel. O Heschel diz o seguinte, ou escreveu, que na democracia somos todos responsáveis. Ou seja, na resistência democrática, cada ato, cada pessoa, cada um de nós é responsável. Não apenas individualmente, mas coletivamente, para que esta democracia não feneça, mas volte a florescer. Levamos essa palavra para a vida de cada uma de nós. Valeu, gente. Paz e bem. Paz e bem.